Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nosso aqui no YouTube e neste vídeo de agora nós vamos apresentar para vocês uma prática de um teste ergospirométrico ou de uma ergoespirometria, um teste direto de consumo máximo de oxigênio e também de identificação dos limiares ventilatórios, o limiar anaeróbio ventilatório e o limiar de compensação respiratória. Muito bem, então, gente, nesse teste, nessa ergospirometria, nós vamos fazer então aqui um teste crescente máximo na esteira rolante. O avaliado é o professor Gustavo, que é inclusive avaliador nosso aqui no nosso sistema de avaliação física da Bradon. Para o professor Gustavo, nós vamos utilizar o protocolo, que é um protocolo com inclinação fixa de 1%. Caso você não tenha na sua academia uma esteira que tenha inclinação, não tem problema nenhum. Você pode usar com 0%, né? Esteira no plano não tem problema nenhum. E o protocolo que nós vamos usar aqui, então, é esse. A inclinação fica fixa, ou 0, o nosso aqui, 1%. E nós vamos aumentar a intensidade de trabalho em 1 km por hora a cada 2 minutos. Esse é um protocolo que nós utilizamos para indivíduos saudáveis, sedentários ou indivíduos treinados. Tá legal? Então, a cada 2 minutos, nós vamos aumentar a velocidade em 1 km por hora. Qual deve ser a velocidade inicial do protocolo? Ela é avaliado dependente. Do que depende isso? Da estimativa que você tem de VO2 máximo para o seu avaliado e, consequentemente, onde você se posiciona, a estimativa de posição do limiar anaeróbio dele. Nesse caso aqui, a velocidade compatível com o limiar anaeróbio. E aí nós sugerimos começar sempre em torno de 2 METs ou 2 km por hora abaixo dessa velocidade estimada de limiar anaeróbio, para que a partir daí você tenha o teste crescente com mais fidedignidade. Então, para o professor Gustavo, por tudo que ele treina, nós temos uma estimativa de VO2 máximo de 15 a 16 METs. O professor Gustavo está com 38 anos, é isso? E é treinado e bem treinado, então por isso que nós estamos estimando de 15 a 16 METs de VO2 máximo para ele. Portanto, se tiver 15, a tendência de limiar anaeróbio é estar em torno de 11, 12 km, entre 10 a 12 km por hora, em torno de 11 por hora na média. E se tiver 16, a tendência é o limiar anaeróbio, a velocidade limiar, estar em torno de 12 a 13 km por hora com 16 metros no máximo. Então, se ele for 15, nós temos aí então a estimativa inicial de um limiar a 11 km por hora. Por isso, nós vamos começar então o teste com o professor Gustavo a 9 km por hora. Lembrando que o ideal é que o teste não tenha menos de 7 e mais do que 15 a 20 minutos, para ser um bom teste ergométrico, nesse caso aqui um bom teste ergospirométrico. Cada estágio durando 2 minutos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 por hora, que seria a última intensidade prevista. 8 estágios, 16 minutos. É um bom protocolo, deve ficar por aí, então, o teste para o professor Gustavo. Tudo bem? Então, ao longo do teste, eu vou mostrando aí para vocês, a cada final de estágio, qual é a frequência e qual o consumo de oxigênio que o professor Gustavo estará em cada um dos estágios. Lembra que é um teste direto, e aí eu vou informando vocês estão vendo ali é o equipamento, o analisador metabólico, e lá é o software acoplado que vai a todo momento mostrando para nós o consumo de oxigênio, a ventilação, e a partir, lembra da curva da ventilação ou da curva do VCO2, nós temos condição de identificar os limiares ventilatórios, tá legal? Vamos lá então, o vídeo vai estar aqui editado, cada estágio vai durar 2 minutos, nós vamos fazer edição com 30 segundos, justamente para o vídeo não ficar muito longo. E agora nós já vamos então começar o teste aqui com o professor Gustavo. Ele está na condição de repouso com 67 batimentos por minuto, 67. E o consumo de oxigênio está na casa de 3,1, 3,2 ml por quilograma minuto. Lembra que o normal é em torno de 3,5, uma média, né? Não normal, mas uma média. O professor Gustavo está aí com algo em torno de 3, 3,1, 3,2. E aí, então, nós já vamos começar o teste. Vamos lá. Ele já está aqui com 1% e eu vou para a velocidade de 9 km por hora. Ele deu uma aquecida antes aqui, fez um aquecimento antes, porque quando já começa com velocidade de corrida, vale a pena aquecer um pouco antes. O professor Gustavo já fez esse aquecimento. E agora está aí. Eu vou agora sempre ao final, os últimos 30 segundos de cada estágio,
eu passo para vocês como é que está a frequência cardíaca, a percepção de esforço, né, na escala de Borg, que nós vamos apresentar aqui para ele, e passo ali para vocês o consumo de oxigênio. E ali, aqui eu vou digitar, né? Pessoal, ó, os últimos 30 segundos agora do primeiro estágio aqui do professor Gustavo, vocês vão ver que trocou a cor da máscara, até não é que a gente pintou no meio, não, nós tivemos que trocar a máscara aí na edição, dá para ver isso, mas é só a outra máscara. O professor Gustavo está agora, ó, 9 km por hora, tá? E aí então ele está com 108 batimentos por minuto, e na escala de Borg para ele, extremamente leve. Significa que está realmente numa condição sublimiar anaeróbio aí, certamente. Tá legal? O consumo de oxigênio está 27,8 ml por quilograma minuto. Então, 27,8 ml quilograma minuto, compatível aí, lembra, com 8 METs, né? Então, esse nível de consumo, 8 METs. Vou aumentar agora a velocidade. E aí já fomos para 10 km por hora. Nos últimos 30 segundos aqui do estágio, a gente volta, né, para mostrar aí como é que evoluiu agora, tanto a resposta de frequência, como a percepção e o consumo de oxigênio do professor Gustavo. Quanto estava a frequência aquela hora? Na hora, Júlio? Opa, terminando já. Quase 10 minutos, né? Vamos embora. Olha lá então, pessoal, os últimos 30 segundos agora do segundo estágio do professor Gustavo, 10 km por hora, frequência cardíaca 113 batimentos por minuto, anota aí, viram que aumentou 9 batimentos, né, por minuto. Como é que estamos na escala de Borg? 1, muito fácil, muito leve. O consumo de oxigênio está agora em 32,2 ml por quilograma minuto. 9 METs de consumo. Vejam que está aí batendo, né, a velocidade com o consumo de oxigênio do ponto de vista aí dos METs, do equivalente metabólico. Só lembrar vocês, em geral, o que a gente espera de evolução, de aumento da frequência cardíaca a cada estágio de 1 km por hora. Um aumento de, em média, 10 batimentos por minuto. Fica de olho nisso aí, vocês viram que aumentou 9 batimentos no estágio anterior. Últimos 30 segundos do estágio aqui a 11 km por hora, o terceiro estágio. Frequência está a 118 batimentos por minuto. E aí, olha lá, o consumo de oxigênio, 37 ml por quilograma minuto. Aumentamos agora a velocidade para 12 km por hora. 30 segundos finais aqui do estágio de 12 km por hora. Gustavo, como é que está na escala? 2, ainda está fácil. Frequência, ó, 125 batimentos por minuto. Lembra que nós tínhamos uma estimativa, e o consumo, deixa eu passar lá para vocês, 40 ml por quilograma minuto, 40,3. Lembra que se ele estava aí em torno de 12 km por hora, mais ou menos, né, 12 METs. O que pode ter de oscilação um pouco nesse consumo de um indivíduo para o outro, 12 por hora, alguém está com 38, outro é a tal da economia de corrida. Quem tiver mais economia consome menos para a mesma velocidade. Isso a gente analisa também num teste ergospirométrico, tá ok? Bom, então agora eu vou continuar nesse aqui e já estamos aí então com 13 km por hora. Consumo de oxigênio. Nós temos a coleta do consumo, o software está programado para fazer um resumo de 20 em 20 segundos. Todo consumo ele faz, né, um apanhado dos últimos 20 segundos e solta a média ali para a gente. Agora está com 40,2 ml por quilograma minuto. E agora na nova tomada, 42,5. Isso é o quê? 12 METs de consumo de oxigênio, de demanda metabólica. Ele está exatamente com 12 METs, correndo aqui a 13 km por hora, né? Então está numa velocidade de 13 com um consumo aí, né, de 42, portanto com uma demanda metabólica de 12 METs aqui para o exercício dele.
Já estamos quase no final do estágio. Já vou fazer de novo as coletas aí para vocês. Frequência cardíaca aqui do professor Gustavo, para 13 por hora, 133 batimentos por minuto. Escala de Borg. 4, pouco difícil, moderadamente leve para um pouco pesado. Isso provavelmente, o limiar anaeróbio, depois a gente vai analisar a curva da ventilação para ver onde é que fica o limiar anaeróbio. Aumentamos agora a velocidade e o consumo dele estava ali mantendo 42 ml por quilograma minuto, 42,5, 42. Voltamos já aí no final desse estágio agora, 14 km por hora. Últimos 30 segundos desse estágio de 14 km por hora. Frequência cardíaca 140 batimentos por minuto, anotem aí, vejam quanto é que está subindo, 7, 8, 6, 9, isso é normal, a cada um mete em média em torno de 8 a 10 batimentos por minuto, uns sobem mais, outros menos, quem está mais treinado, em tendência é a evolução ser maior, quer dizer, o aumento ser um pouco menor, mais achatado. Escala de Borg. 4 ainda, um pouco pesado. E o consumo de oxigênio, 43 ml por quilograma minuto. Não houve um aumento de 3,5 ml para 1 km por hora, normalmente aumenta em torno disso. 3, 3,5, 4, 2,5, depende da economia de corrida em cada velocidade. 43,7 ml por quilograma minuto. Daqui a pouco voltamos para o próximo estágio. 30 segundos finais aqui, 15 por hora, frequência. 151 batimentos por minuto, escala de Borg. 5, pesado. Isso é muito sugestivo de RCT, talvez, da limiar de compensação respiratória, surgindo agora. Depois nós temos que olhar a curva da ventilação. E o consumo estava em 47 ml por quilograma minuto. 47 ml por quilograma minuto, em torno de quase 14 metros para velocidade aí de 15 km por hora. Anotem isso tudo, já voltamos aqui ao final desse próximo estágio agora, 16 km por hora. Olha lá, 6. 30 segundos finais, 16 por hora, frequência cardíaca 160 batimentos, 160 exatamente. Escala de Borg, professor Gustavo, 6. 6 aqui na escala, de 0 a 10, pesado para muito pesado. E o consumo estava em 48,9 ml por quilograma minuto. Aumentamos agora a velocidade, foi para 17 km por hora. Daqui a pouco a gente volta com esse novo estágio. 30 segundos finais, frequência 171, aumentou 11 batimentos nesse estágio. Escala de Borg, 7, muito pesado. Provavelmente aí está no último estágio, vamos tentar mais um. Consumo de oxigênio estagnou ali em 49,8, 50 ml por quilograma minuto. Lembra? Se não subir, se tiver um aumento em torno de 1 a 1,5 ml por quilograma minuto, isso configura o platô do consumo e, portanto, consumo máximo de oxigênio. Dá mais uma? Então agora daqui a pouco voltamos, 18 km por hora. Pessoal, últimos 30 segundos para valer, frequência 176, Gustavo, extremamente pesado, 10 escala de Borg, consumo 53,2 ml quilograma minuto. Segura, Gustavo, segura. Aí, agora volta a velocidade. Volta lá, vou colocar ele andando. Aí, maravilha. Andando, segura. Sempre mantém o avaliado segurando na esteira, teste máximo. Aí. Isso é um teste máximo, tá, gente? Teste máximo de esforço. Tá? Aqui a maneira como o avaliado termina o teste é rigorosamente essa. Por que não parar a esteira, professor, de uma vez? Porque a hora que ele está no VO2 máximo, lembra? O consumo máximo de oxigênio está no nível de vasodilatação periférica máximo, e o sangue está retornando com todo esse nível de vasodilatação, o sangue está retornando por conta da contração muscular, é a tal da bomba muscular. Se você para de uma vez com esse nível de vasodilatação, você compromete o retorno venoso, compromete o fluxo central, ele pode até desmaiar aqui. E se tiver alguém com um mínimo de possibilidade de um infarto, você precipita também a diminuição do retorno venoso.
e aumenta o risco de um evento cardíaco. Então nunca para o teste de uma vez. Dá para ficar andando, mantém segurando, e aí depois, né, o avaliado vai restabelecendo as condições dele, mas agora, ó, o retorno venoso está sendo garantido pela contração muscular. Se assegurem disso sempre. Então, olha aí, no teste do professor Gustavo, só uma coisa aqui que foi uma falha minha, porque eu no momento esqueci de um detalhe nosso aqui. Ele chegou, tudo que eu passei para vocês aí de velocidade é tudo um abaixo, tá? Porque a nossa esteira está descalibrada a velocidade do painel com a velocidade da esteira. A gente já fez esse ajuste, então nós já sabemos. Então, quando eu falei que começou a 9, na verdade era 9 no painel, 8 por hora. Então, tudo é 1 a menos. A última aqui no painel foi 18, então a última do professor Gustavo foi a última velocidade, 17 km por hora. Só esse ajustezinho aí que quando nós começamos daqui, eu esqueci da nossa realidade aqui com a esteira. Então terminou a 17 por hora, com um consumo de oxigênio de 53,2 ml por quilograma minuto. O consumo que o professor Gustavo atingiu de maneira direta, medido diretamente, foi aí compatível com algo em torno de quanto? 15,3, 15,4 METs. 55 ml por quilograma minuto seria em torno de 16 METs. E o professor Gustavo teve 53,2, 53,4 ml por quilograma minuto. Vejam que aqui tem um detalhe interessante. Ele chegou na velocidade de 17 km por hora, manteve os 2 minutos dessa velocidade, com um consumo de 53,4 ml por quilograma minuto. Significa que o professor Gustavo tem uma boa economia de corrida, porque ele estava com um consumo aí compatível, né, com 15 e poucos METs. E dá para perceber, enquanto ele estava correndo, dá para perceber essa técnica de corrida e o barulho na esteira, né? Quanto menos barulho na esteira durante a corrida, dá para perceber que ele devia ter uma técnica melhor, um nível de coordenação motora global, né, melhor e, portanto, uma melhor habilidade de corrida, uma técnica. O professor Gustavo treina, corre bastante e isso também, obviamente, aprimora a técnica de corrida. Ele não faz isso de hoje, faz isso já de mais de 10, 15 anos aí, com corrida, já participou já fez até maratona, já fez maratona. Então o professor Gustavo sabe correr. E isso ficou refletido aqui no teste. Olha que bacana, a gente aprendeu uma coisa nova aí. Isso é economia de corrida, uma velocidade alta para um consumo mais baixo. Tudo bem? Pelo que nós diagnosticamos ali nas curvas da ventilação e do VCO2 e os equivalentes, o limiar anaeróbio do professor Gustavo ficou aqui quando ele estava, seria aqui a 14 no painel, puxa um para baixo, 13 km por hora. E o limiar de compensação respiratória a 15 km por hora. Quando ele estava a 15 por hora foi quando nós tivemos a segunda quebra, né? Aquele segundo ponto de inflexão na curva da ventilação. 2 velocidades, então, altas, né, de limiar anaeróbio, 13 km por hora, real, nós estávamos aqui no painel marcando 14, 13 km por hora e 15 km por hora a velocidade do limiar ventilatório 2 ou limiar de compensação respiratória. Vou só dar uma dica aí para vocês, vejam os valores da frequência quando ele estava nisso. 13 que eu estou dizendo aqui é no que eu passei para vocês 14 e o 15 quando eu falei 16, que o meu painel aqui está um acima. Veja a frequência cardíaca que o professor Gustavo estava nesse momento do teste, divide esse valor de frequência do 14 aí para vocês, que é o 13 real, e do 16 por hora, que é o 15 real, pela frequência cardíaca máxima do teste, que nós observamos. Vocês vão ver o percentual da frequência cardíaca de limiar anaeróbio e o percentual da frequência cardíaca máxima de RCT. A quantos por cento da frequência máxima dele está o limiar e o RCT. E depois dividam o valor, né, do consumo de oxigênio no 14 aí que eu passei para vocês, que é o 13 por hora real, e o 16 quando eu passei para vocês, que é o 15 por hora real. Dividam o consumo de oxigênio desses dois momentos pelo consumo de oxigênio máximo, 53,4 ml por quilograma minuto, e vocês vão ver o percentual do consumo máximo de oxigênio, onde está o limiar anaeróbio e onde está o limiar de compensação respiratória, o RCT. Maravilha, então, pessoal, espero que tenham gostado, espero que o teste aqui tenha auxiliado vocês em aprenderam algo mais em relação ao teste crescente em si, a forma de aplicar,
e a ergoespirometria, para quem eventualmente não conhecia. Quem gostou aí, por favor, deixa a sua curtida. Quem não estiver inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e acompanhe os demais vídeos nossos relacionados a esse tema e a todos os demais temas que nós temos aí disponíveis para todos. Muito obrigado, gente.